Aí uma pergunta sobre os anjos. Para ministrar com os anjos, é conhecimento, aprender como fazer, faz assim, assado, ou é uma transferência? E como começou esse ministério dos anjos? Você foi receber unção, recebeu conhecimento, foi na escola? Como começou na sua vida? E para aqueles que estão assistindo, que eu queria ministrar com os anjos, eles precisam do quê? Pastor, o anjo é assim. Aqui na escola a gente ativa os anjos. Que todos carregam, todos quando nascem já tem o anjo. Todos. Isso é bíblico, está na Bíblia. Tá? Já tem um anjo que protege, no entanto, que você fala assim, nós abençoamos, né? Falam assim, Senhor, o seu filho vai viajar. Aí você fala assim, Senhor, leva eles em segurança. É o anjo que vai com eles. E os filhos que vão para a escola? Que o Senhor livra eles de acidente. É os anjos. Eu geralmente dou esses ensinamentos nas igrejas que não conhecem anjos ainda. Na China, Taiwan, eu estou ensinando muito agora, porque eles não conheciam esse mover. Nem um pouco. Eles nunca ouviram falar. E é isso que eu estou ensinando lá em Taiwan. Pastor, como que faz? Você ativa os anjos do ministério. Como ativo? Tudo é pela palavra. A palavra tem poder. Você cura com palavra, não é? Você abençoa com palavra. É tudo palavra. Isso é outro podcast, eu estava pensando, né? A palavra. Eu falei para o senhor que ia falar sobre a palavra tem poder. Mas hoje talvez não dê tempo. Pastor, tudo eu descobri assim, é pela palavra. Eu descobri não. Deus fez o mundo, criou o mundo com a palavra. Não é? E tudo o Senhor Jesus disse, estás curado, vá e não peque mais, não é? Tudo é a palavra. Então, pastor, hoje você ativa com a palavra, você quebra a maldição com a palavra. Quebra a maldição com a palavra. Tão simples. Você faz a oração, quebra, pronto, cancelou. As pessoas falam assim, pastora, eu quero... Lógico que você tem que pregar uma palavra sobre a Bíblia, sobre os anjos, né, como opera, porque do Velho Testamento até Apocalipse, olha quantos anjos. Quando a gente... Lá no Apocalipse, quando a gente morrer, fala que é os anjos que vai levar a gente. Acompanha a gente para a volta do Senhor, para voltar para o Senhor. Né? É bíblico, tem tudo na Bíblia, pastor. É que aqui não dá tempo, né? Viu, pastor? Aí eu falo assim, eu ativo agora todos os anjos do seu ministério. Senhor, envia mais anjos agora. Por exemplo, eu vou orar pelo Senhor, né? Acho que alguém já orou para o Senhor, eu lembro. Orou, né? Alguns aí. Então, que o Senhor envia mais anjos para seu ministério agora. Amém. Agora, em nome de Jesus. Amém. Olha, a unção aqui. Amém. A unção já está aqui, ó. A unção está forte, pastor. Senhor, ativa todos os anjos do pastor Ariston, aqueles que ele não conhece ainda. E mais, para quando Senhor, papai, para cada enfermidade, para cada necessidade, quando ele estiver ministrando, o Senhor envia o anjo agora com ele. Mas, todos os anjos. E, pai, outro dia eu ouvi falar que ele quer ouvir o nome do anjo dele, que acompanha ele. Anjo, fala para ele agora. Fica quietinho e ouve. Anjo, que acompanha ele. Fala o teu nome agora, sopra no ouvido dele. Agora. Se o senhor já ouviu, o senhor fala. Pode falar. Veio um pensamento. Sim. É como um pensamento? Isso.
Vem um pensamento como Rafael. Isso, olha lá, ó. Rafael é o anjo da cura. Aleluia. Rafael é o anjo da cura. Quando em casos mais difíceis, mas eu chamo Rafael. Mas não é toda vez, você não precisa chamar só Rafael. Quando você Porque vai tem- orar para uma pessoa que Tipo, a às doença é bem vezes é um difícil, câncer, aí né? você fala que o anjo Rafael vem. Vem agora. Senhor, envia teu anjo. É o Senhor, né, que envia, né? Senhor, envia teu anjo, Rafael. Agora, nesse momento, eu chamo ele agora aqui, agora. Lá em Taiwan, pastor, teve uma senhora com câncer de 3º grau. A barriga dela, ela é nativa. Hoje eu estou trabalhando, o senhor abriu uma porta lá em Taiwan com nativos. Eu já estou fazendo um pouquinho sobre missão também agora, né? O nativos são pessoas que aqui a gente fala índio, não sei o quê, né? Assim, Lá são nativos, né? nativos. Eles têm várias tribos, né? E ela é desses nativos que moram em montanha. Eles me levam, 2 horas e pouco, é montanha linda. E eles moram naquele lugar. Lá é preservado para eles. É muito lindo. E toda vez agora que eu vou, eles me chamam, tem que ir lá, né? Porque o primeiro avivamento em Taiwan, pastor, foi com nativos. Quando o Pentecoste, a unção, os dons veio para nativos. E ele, com o tempo, ele foi perdendo. E agora, quando eles me viram lá em Taiwan, com esse mover. Pastor, não é que a gente está falando, é a graça de Deus, mas é um mover tão grande. Aí eles lembraram como Deus trabalhou naquela época. Eles estão fazendo testemunho, né? E agora eles querem que toda os nativos, né? Começa, essa vez que eu vou estar lá, eles querem que eu vá lá e levar esse avivamento de novo. Eles querem receber essa impartição da cura que eles faziam muito naquela época em Taiwan. E se perdeu. Hoje lá só tem mais profética. Eu ia falar mais no final, né? Mas a gente acabou falando, né? Não, é até bom você falar disso, né? Que todo ano, e eu estava lá no dia que você falou na igreja, que Deus tocou no seu coração de fazer uma escola profética em Taiwan. Exato. Que você é natural de lá, mas foi criado no Brasil, como falou no começo do podcast. Explica aí isso que Deus colocou no seu coração e essa missão que está indo todo ano com uma missão de Deus, né? Para ir para lá, levar esse avivamento. Taiwan, para quem não sabe, é província da China? É uma ilha formosa. Da China. Da China. Mas é independente, ela é livre para pro evangelho, que não tem barreira. Lá em Taiwan é permitido pregar, é permitido igreja, que na China já tem uma certa burocracia. Mas só que já é um pedacinho lá e logo o avivamento. Tem grandes igrejas na China, mas é mais fechado. Sim. Pode explicar, pastor. Sim. Eu estava terminando sobre essa irmã, né? Do câncer. Do câncer, 3º grau. A barriga dela é desse tamanho. Eu levei os presbíteros da igreja. E era uma igreja, não era ainda, presbiteriana, viu, lá. Mas eles me convidaram. E aí, ela, com aquela barriga, oramos, os presbíteros, todo mundo lá orando, e nós vimos aquele câncer diminuir. A barriga dela, né, na verdade, a barriga dela diminuir. E depois, quando eu voltei para o Brasil, eles mandaram um testemunho do desinchaço. O marido dela, que nunca quis saber sobre o evangelho, no dia seguinte, ele foi batizado. Eita glória. Então, essas curas, pastor, é salvação também. É salvação. Tá? Isso eu tenho visto bastante, é para salvação, restauração, salvação.
né? E pastor, então ela, terceiro grau, e ela foi curada. E isso moveu toda aquela tribo, toda aquela montanha inteira. Percorreu, né? E quando eu voltei lá agora em maio, fui lá de novo. E quando eu vou lá, eles plantam pêssego. Aquele pêssego é dádiva de Deus. É doce, grandona, não é igual ao Brasil. É grandona assim, pastor, não é exagero, é grandona. E eles honram, né? Honram os profetas muito, honra muito. Isso é uma maneira de honrar também. Deixa a gente no hotel bem confortável. Isso é honra. Eles vêm buscar a gente aqui embaixo, lá embaixo, né? 2 horas, 3 horas. Eles vêm de lá, olha, 5 horas para buscar você. Isso é honra, pastor. Não mandou você vir sozinho. É Entendeu, verdade. né? É a Entendeu, né? chave. É a chave, Pega a né? chave aí. Tá entendendo, né? É a honra. Isso é honrar. Viu, pastor? Então, eu estava falando sobre 2023. Eu percorri o Brasil todo. E 2024 fui para Nações. Aí fui para Estados Unidos, fui para Suécia, fui para Miami, fui para Suécia, Suíça, Inglaterra, fui para Portugal, fui para gente, tantos lugares. Paris, né? Fui em tantos lugares. Mas o senhor falava assim, o profeta falava assim, que tinha hora que eu ia dormir lá em cima mesmo, lá no céu, né? Lá no avião mesmo. Que era descida, já subia, descida, subida. Mas esse ano, pastor, o senhor deu uma outra direção. Esse é ano sabático, né? Por quê? Porque quando eu vou para Taiwan, é 30 dias, mais ou menos, 25 a 30 dias. E a agenda é todos os dias. Tinha dia que tinha de manhã e à noite, 2 igrejas, né? Mas é a agenda toda, porque como é muito longe, 35 horas, pastor, é muito cansativo, mas Deus dá graça. E aí, quando eu vou, então eu agendo, agenda inteira, não tem uma folga para você. Então, quando eu volto, eu preciso descansar. Então, também volto muito cansada, né? E também a idade hoje está avançando, né? Mas Deus dá graça. Todo mundo ora assim. Tem um profeta lá que ora assim: Senhor, rejuvenesce a pássaro ali, da cabeça aos pés, das células, né? Eu e o apóstolo Chau, né? Elas oram assim, desse jeito. Porque precisa, né? Precisa ter saúde para poder servir ao Senhor. Pastor, então aí esse ano, como eu tenho igreja chinesa, disse ao Senhor, e a igreja chinesa hoje está Tem vindo uma muitos chinesa no chineses. Brasil. No Brasil. Falando em mandarim. Aqui no Brasil, né? Aqui no Belém. E tem vindo muitos chineses por causa desses negócios aí, né? Do mundo que está acontecendo aí. E eles estão vindo para o Brasil. E outros, depois da pandemia, voltaram, estão voltando para o Brasil. E isso a igreja requer esse tempo com a igreja, que é o crescimento, né? Você precisa evangelizar, e a gente dá aula de português, estava falando, a gente, para poder alcançar eles, ajuda eles para poder alcançar eles, trazer para a igreja. Então, tudo isso requer muito tempo esse ano. Então, eu tenho, assim, minhas agendas, o senhor disse para o sabático, ficar mais aqui no Brasil, né? Ficar na igreja. E eu tenho a missão maior agora é ir para Taiwan, que eu vou todo mês de maio e todo mês de outubro, que tem 2 conferências grandes agora em outubro, né? Lá em Taiwan. Qualquer pessoa pode ir junto nessa viagem? Sim, é só me chamar, né? Quem quiser, depois o pastor Ariston vai deixar o contato. A nossa escola eu já deixei, né? Que é ali na Apeninos, todas as quinta-feiras, 19h30.
tem o meu Instagram, YouTube, né, pastor? Depois vai deixar. Eu vou deixar o seu Instagram na descrição, vou deixar o Instagram da apóstola. Na descrição do vídeo, você acha o Instagram dela. E aí depois eu vou falar o arroba, mas aí tem gente que é só procurar na descrição, vai estar o Instagram. Mas geralmente colocando Ministério Apeli Chuang ou Apeli Chuang, Facebook, Instagram, consegue achar. Porque eu falei para o apóstolo, para pastor Alisson, eu não decoro, eu não sei nem decoro qual é o meu, né, lá, arroba, não sei mesmo. Viu, pastor? E aí, então, a minha missão, por quê? Porque como eu nasci lá, e chinesa que fala mandarim, muito pouco. E muito pouco com unção ainda. Pode até... Quando eu fui para Taiwan, o pessoal falou assim, olha, a gente tem muito profética aqui, vai muita gente profética, né, da área profética, mas de cura, olha, muitos anos atrás. Lá em Taiwan não tem o que tem aqui no Brasil, que tem vários ministros de cura aqui no Brasil, né? Tem. Lá não tem isso? Vários ministérios de cura? De cura, pastor, eles que falaram, não sou eu. Talvez eu sou a única agora, assim, chinesa, né? Que está trazendo essa unção diferente. Tem gente que faz cura, mas não é o nosso Brasil, não é essa unção que nós temos aqui no Brasil, não é esse fogo, não é esse mover dos anjos, não é. O nosso Brasil é diferenciado. Por isso, quem aqui, vasos que tem chamado para Taiwan, alguém profetizou alguma vez, você vai para essa terra, né, que fala aquelas letrinhas, o pessoal fala, né? Então, tem que me procurar para poder alinhar algumas coisas, né? Todo ano, mês de outubro e maio, a aposta está indo. Talvez outubro está perto, não dá para se organizar, mas você pode pensar em maio. Eu fiquei curioso, apóstolo, que muitos falam, já vi pessoas falando, essa cidade é pesada quando vai ministrar, esse lugar é mais aberto, esse aqui é mais fechado. Eu não sei, vamos dizer Taiwan, outro país, ou outros países que você foi, ou talvez até outra região do Brasil. Como você ministra com anjo? Existe diferença para ministrar com anjo? Ou é mais difícil em algum lugar ou não? Ou o anjo opera do mesmo jeito, independente do lugar? Olha, pastor, para operar com anjos, assim como dons, como a unção, o Espírito Santo, acho que você até fez uma pergunta agora quando nós iniciamos. O Espírito Santo, ele é muito gentil. Ele só vai manifestar quando a pessoa está aberta, quando está com fome, com sede, desejo. Cria expectativa. Isso é uma chave, que eu sempre ensino. Isso é uma chave. Para qualquer... Você quer impartição, você quer dom, você quer cura, você tem que ter fome. Vai para a escola, tem que ter fome. Né? Então, quando um lugar a pessoa não crê muito, o mover não é muito nítido. Já dificulta. Dificulta. Porque, olha, tem lugar... Mas o Deus é tão bom, pastor, olha que o Espírito Santo ministrou agora. Tem lugar que eu não vejo o anjo fazendo aquela cambalhota, fazendo aquela tração, né? O pé para cima, a mão. Mas ele curou. Do jeitinho daquele povo, que o chinês é mais assim, né? Ele é mais... Calma. Ele não é muito de assim demonstrar o sentimento. Nós chineses é assim, né? Mais assim. Então a gente não é de falar, gritar, essas coisas, né? Mas Deus opera desse jeito também. Eu vi todo mundo deitado no chão. E eu estava esperando, né, aquele mover assim. Não. Aí depois, quando levantaram, tá todo mundo curado.
Então, Deus é muito bom, a graça dele, né? Ele quer todo mundo assim curado, para quê? Eu sempre falo essa chave. Restaurado, curado, para que você possa fazer o IT. Não é para você ganhar mais dinheiro, ou que vai lá na balada, não, né? É para você fazer o IT, fazer as coisas do reino, não é É verdade? verdade. Apóstolo, tem muita gente que, quando eu tô fazendo uma campanha de madrugada no canal, e aí tem uma parte que nós vamos orar pelos enfermos, e eles começam a falar: tô doente disso, tô doente daquilo. Eu queria que a apóstola que ministra cura em vários lugares, esse que é crente, já está na igreja, tem promessa de cura. O que ele precisa ouvir para receber a cura? Por que ele não recebe? O que você fala para essas pessoas que estão talvez assistindo e estão ainda enfermos? E Ah, o que ele precisa para receber a cura? o que ele precisa? Primeiro precisa abrir o coração. Precisa crer na palavra de Deus. E precisa crer quem está ministrando. Tem gente que não crê em você. Tem que crer no homem, na mulher que está ministrando? Porque Deus usa o homem. Deus usa o homem para fazer as coisas do reino. Usa você, usa eu, usa vasos de Deus. Deus não quer fazer assim, ó, cai do céu. Não, ele quer usar você e eu. Instrumento. Olha só, né? Que coisa maravilhosa, né? É tremendo. A gente não merece, mas ele nos usa assim. Viu, pastor? Essas pessoas que não são curadas, na verdade, pastor, hoje a cura está tão disponível, porque Deus quer curar. Câncer, qualquer problema. Olha, uma das coisas é a nossa cabeça. A cabeça do homem, a mente. A mente. Quando você... Por quê, pastor? Algumas pessoas chegam e já recebem na hora. E ele já vai... Ó, recebe impartição na escola. Recebe e já vai lá na igreja dele ou encontrar alguém na rua. Fala, posso orar por você? E já vê instantaneamente. É o coração aberto. Porque algumas pessoas vão na conferência, todo mundo, você e eu, estamos todo mundo no mesmo lugar. O homem da cura está aí. Por quê? Eu recebo e você não recebe. Por quê? É o coração. É o coração, pastor. Lembra que eu falei para você que eu deixo a pessoa, aquela mais complicada, na frente? A gente tem que ajudar ele a criar mais fé, ter mais fé, crescer a fé. Porque ele está olhando. Esse é o ser humano. Então, essas pessoas têm que assistir seu podcast, pastor. Amém. Essas pessoas incentivam eles, o doente, né? O senhor mesmo falou que muita gente assistiu o podcast e foi curado. Não, eu estava comentando, o pessoal falando isso, eu fui repetindo. Eu falei para a apóstola que o primeiro podcast que ela fez, volto a repetir, você que não talvez pegou aí pela metade, a apóstola ali, ela participou do podcast número 21. Você vai na playlist aí do canal, podcast completo é o nome da playlist, e vai lá no número 21. E ali, eu acho que eu nem pedi, não lembro se eu pedi oração, eu pedi oração de cura, não lembro se eu pedi da transferência. Mas tem pessoas que escreveu lá no comentário, pode ir lá ler no comentário, que foi curado na hora da oração. Em nome de Jesus, alguém mandou uma mensagem para mim que foi curado na hora da oração online. Online, o que isso que é tremendo, via online pessoas receberam a cura, porque é possível receber unção, cura, online, você assistindo aí, e com certeza você vai receber algo de Deus, já está recebendo, né? Está recebendo um monte de chaves, vai anotando essas chaves aí, que é algo tremendo. O pastor, o senhor falando agora, e o Espírito Santo ministrando, né? Realmente, o Senhor opera de longe e de perto. O Senhor é Deus de longe e Deus de perto, porque Amém. Ele é onipresente, onisciente. Deus, Ele opera. Eu lembrei agora, vou contar esse caso. Eu estava em Taiwan,
ministrando. E o pessoal colocou a China, o pessoal da China, a igreja da China. Eu estava em Taiwan. E o pessoal da China, né, estava em casa, os doentes todos ali no online. Aí aí tudo bem, eu comecei a operar. Aí a pastora falou: pastora, tem gente lá, olha lá. Primeiro, eu estava ministrando em partição. E o pessoal caindo tudo lá. Primeiro eu falo, online. Eu falo, vocês têm que sentar, né, perto de uma cama, um sofá. Eu geralmente já falo, porque a gente tem que tomar cuidado para não ter um acidente, Machucar. né? Não pode. E aí o pessoal caindo tudo lá no chão. Isso na transferência, na ativação de dons. Tem que ativar os dons, pastor, porque tem muita gente, os dons não estão ativados. Então, você ativa, a escola faz isso. Ele ativa, às vezes tem que acelerar. Eu não sei se o Denardi falou, né, sobre aceleração. Não, acelerar. Aproveita e fala aí depois. Unção de aceleração, pastor. É tudo pela palavra. Mas como acelera? Pai, em nome de Jesus, acelera agora a cura. Senhor, acelera agora os dons espirituais. E agora, pastor, aquilo que Deus faria em 10 anos, faz em um mês, em um dia. Deus até acelera a colheita. Isso! Você tem que orar. Acelera a provisão. Isso! Eita, vai pegando a chave. Acelera isso. Aí. Você vai falar, Senhor, a unção da aceleração agora. Acelera o crescimento do canal. Isso! O seu canal já vai crescer muito, pastor. Amém. Já está crescendo e vai crescer mais ainda. E a sua agenda vai abrir mais ainda. Estou profetizando. Amém. E receba. E não é só palavra, porque realmente Deus está fazendo isso. Né? Então, pastor, e aí, na hora da cura? E todo mundo ali na TV, assim, é uma TV assim, igual do senhor aqui. É igual aqui, o Podercast, né? E pronto. E eu falei agora, dor de ossos. E o anjo, Senhor, envia teu anjo lá agora. E aí começou. E aí todos... Tinha gente eu lembro que tinha uma pessoa... o senhor opera muito também, pastor? Pessoas com... problema na vozes. Sabe, aqui na escola também. Sabe, a pessoa tá rouca por um tempo. Aí eu oro, Senhor, agora, todas as cordas vocais, seja limpo, todas que estão entrelaçado, porque ele está inflamado, pastor. Quando é assim, ele está inflamado. Quem conhece um pouco da biologia, né? Então, às vezes tem alguma sujeirinha ali, entendeu? Então, aí você tem que... Pastor, aí a pessoa que fala que faz tempo que eu não louvo, não canto, canta agora. E todo mundo vai. E não alcançava a altura de uma voz. Ela tinha, por exemplo, até Mi, lá de cima. A pessoa, Deus acrescentou até Fá, foi até Fá. É nítido essa... Tem uma irmã que escreveu ontem que estava um ano rouca. Está um ano rouca pedindo então, oração. Manda para a escola, fala para ela, e não sei quem é, mas manda ela para a escola, porque presencial é bem melhor, né, pastor? Por quê? Por causa da fé. Entendeu? Não que Deus não opera. Ele opera. É da China. Né? E o senhor também me usa muito, pastor. É que da última vez não deu para falar muito. É a cirurgia plástica. Pessoas que têm, sabe, essa parte mais para frente, ou arcada, faz aquele clec. Pastor, Deus opera. É coisa mais linda, ficar lá linda, ficar alinhada. Às vezes tem arcada assim, e ela fica um pouquinho mais para trás, sabe? E tem pessoas que têm essa parte, eu não sei nem como chama, vem mais para frente, e ela quer ir mais para trás. E o senhor faz a cirurgia. Você está lembrando o pastor John que me falou sobre oração em língua, ele é usado nisso. E ele é coreano, né? John Sang. John Sang. Sim. Ele ora alguns... isso ele também ia. Ele ora pro rosto, por crescimento de tamanho.
Vários milagres ele usa. Isso, pastor. Por isso, voltando, a impartição é muito importante, pastor. Ele recebeu também do John? Também já recebi, Já mas teve na eu escola? acho Ele que já teve na escola. já, eu até esqueci de mencionar ele, mas ele já. Esse ano eu queria, mas esse ano ele ficou pouco tempo aqui no Brasil. Eu já convidei ele, falei com ele, né? Mas ele falou que esse ano não vai dar, então só vai ser ano que vem, Ano né? que vem. Pastor, então, essa impartição é muito importante para quem não tem ainda esse dom, essa unção. Tem que, primeiro, dom é ativado, porque quem dá é o Espírito Santo. Mas a unção você recebe na escola ou a gente ministrando. Então, vou fazer uma pergunta de impartição. Vamos dizer, você recebeu várias impartições, Sim. você tem várias operações do Espírito, de unção. Muito. Quando você transfere para alguém, seja pessoal, na escola, essa pessoa recebe tudo isso, ou recebe algumas coisas, ou dá para Pastor, medir? então, isso depende de quem está com fome. Isso, de novo, a chave está aí. Eu falei, Senhor, tudo que eu tenho, eu posso falar assim, tudo que eu tenho, eu transfiro para o Senhor. Mas, pastor, se você vai receber ou não receber, é você. Então depende da pessoa. Eu sempre falo assim, antes de eu transferir, pastor, eu faço de uma maneira diferente. É que cada um faz de uma maneira, Deus usa de maneira diferente, né? Cada vaso. Eu falo assim, o que você quer? Fala com o Senhor agora. Que parte você quer? Eu ia falar, quero tudo. Então, pronto, pastor. Você falou. Então, você tem que falar para o Senhor. Senhor, eu quero receber tudo da apóstola ali. Tudo que ela carrega. Tem gente que vai lá e fala assim, apóstola, eu quero receber essa do emagrecimento. Pronto. Aí ela recebe o que ela pediu, pastor. Entendeu? Aí, se o senhor fala que quer tudo, aí é a tua fé. Mas tem que receber impartição. Porque você receber impartição e colocar em ação, eu já falei outra vez, não é só receber, você tem que colocar em ação, você tem que orar pelas pessoas. Você recebe dons para quê? Tem que praticar. Não é para ficar aí num enfeite, né? Com certeza. Né, pastor? Com certeza. E o que tem pessoas, apóstolo, graças a Deus, nós fizemos 3 anos agora de podcast. Sim. E até nós fizemos uma semana especial de 8 programas em seguida, a primeira vez que nós fizemos. Sim. Terminou com o Denard sábado passado. E o que chega de testemunho, de fora de cura, de renovo, de aprendizado, que o pessoal está falando, pessoas sendo ativadas e pastores. Eu conheço um pastor, amigo, nós fizemos até amizade, ele fala, foi ativado pelo programa. Muitos estão sendo ativados, graças a Deus, através do podcast, através do ensino, Amém. através da oração, que eu sempre peço para o pessoal orar, graças a Deus. Você lembra nesse tempo de 7 anos, quase 8 anos de escola, pessoa que era apenas um aluno, que talvez era até desacreditado na igreja dele e hoje está aí movendo aí de uma forma tremenda? Você consegue lembrar de alguém específico que começou? Talvez tem vários, mas alguém que ali simples chegou e agora está sendo usado em curas e milagres aqui em São Paulo, no Brasil? Sim, eu já vou falar sobre isso. Eu lembrei também, daqui a pouco o senhor me lembra de uma irmã de 91 anos em Taiwan. Esse caso é bem legal para eu contar. Daqui a pouco eu Pode falo. contar. Agora? Não, pode contar esse caso aí. De Você quer 91 de anos? 91 anos. Então, essa irmã, uma senhora de 91 anos, ela veio com cadeira de roda nessa conferência aí. E eu também deixei ela para o último, tá? Fiz cura em um monte de gente e deixei ela para o final. Ela não andava nada. Não, tava na cadeira de rodas. Aí, pastor, ela não era só isso. Ela era corcunda. Na China tem isso, Taiwan tem isso. Ela corcunda assim, atrás, a costa ficava assim, desse jeito. Era costa assim, desse jeito mesmo. É literal isso. E ela tinha... o olho dela também não enxergava bem. E não sei mais o que, não lembro. Era muita coisa, né, pastor?
E aí ela falou, eu quero cura. A filha dela trouxe. Pastor, deixei ela no final. Quando eu orei por ela, e depois eu vou contar a melhor coisa ainda no final. E ela foi curada, ela andou, começou a andou lá naquela igreja, de lá para cá, para lá. Aquela corcunda dela diminuiu, porque o anjo, ela coloca, só o anjo que consegue fazer isso, pastor. Nós não conseguimos fazer nada, nem a planta, tudo que é osso é anjo, tem que chamar o anjo. E o olho dela enxergou, ela falou que está enxergando bem, ela fez testemunho. Pastor, mas o melhor de tudo, ela é budista de carteirinha até aquele dia. Perguntei, você quer aceitar Jesus? Ela aceitou Jesus. Aquela noite, pedi para a pastora fazer, né, aquela decisão dela, e eu perguntei, você vai batizar? Ela falou que vai. Houve salvação, pastor. Isso que eu falo. Que benção. A cura é para salvação. Sabe? É coisa mais linda. Então, esse ano, assim, eu estou concentrada nessas missões, né? O senhor me perguntou agora sobre... Alguém que começou a operar depois da transferência que recebeu lá na escola. Você lembra de alguém? Ah, de alguém. Sim, eu vou falar bem assim, porque o próprio ele fala, né? O Rodrigo Ramos. Ele mesmo que fala. Que eu conheço ele desde o início, sabe? Ele vinha aqui na escola. Né? Ele, outras amigas nossas, Rodrigo Ramos, vinha aqui. E ele mesmo fala que eu recebi, no livro dele mesmo está escrito que eu recebi, ele faz esse testemunho de um dia ele precisou da surdez. E aí ele lembrou que ele foi lá, né, receber de mim. Eu imparti com ele, naquela época ele vinha muito ainda na escola para receber, né? Agora ele cresceu bastante, Deus está usando ele muito. Por quê? Porque ele colocou em ação, pastor. Ele não para de fazer, né? Todo final de semana está ministrando. E aí, ele mesmo escreveu lá no livro dele. Aí eu recebi da apóstola ali a impartição, quando ele fala sobre impartição. Entendeu? É o Rodrigo Ramos. Rodrigo Ramos participou 2 vezes aqui do podcast. Eu lembro do primeiro, que foi o número 40. O outro eu não lembro, mas ele participou do 40. O 40 ele conta todos os testemunhos, como começou. Então assista também o número 40. Mas não é só ele, viu, pastor? Porque não, tem muita gente. Hoje, e eles talvez estão com a igreja, estão com igrejas. E alguns que talvez eu possa nem lembro o nome e foi ativado lá, que muita gente passou 7 anos. Pastor, a escola, quando você iniciou com a escola, me perguntando, né? Porque a escola, ela vai formando turma. E quando, depois de um tempo, essas pessoas não vêm mais porque eles estão no ministério já operando. Operando. E é na prática que Deus vai acrescentando mais, pastor. Não é no aprendizado na escola, é no dia a dia. E Deus vai dando mais unção e vai ensinando, e igual eu, na ministrando que eu comecei, porque ninguém vai te ensinar essas coisas, pastor. Muitas coisas que eu falei aqui, as chaves, eu fui assim, olha, eu nem sabia que era, eu já ministrava com anjo, eu não sabia nem que era anjo, pastor. Isso eu acho que eu não falei aqui ainda. E aí, pastor, eu via, nossa, aí quando eu fui num seminário de anjos, eu falei, olha, então eram anjos que operavam. E aí, com conhecimento, e eu fui ativando mais e toda vez dando comando para eles. Que bênção. Apóstolo, eu quero aproveitar esse tempo precioso, que nós aprendemos bastante, para você orar, que tem um bom tempo para você orar à vontade, ativar, liberar a unção. Escreve aí no comentário, eu quero tudo. Se você quer tudo, escreve aí, eu quero tudo. Eu apóstolo ministrar aí a transferência e partição. Deixa Deus te usar, como diz os pentecostais. A chave é você agora gerar dentro de você. Aí, o que você quer receber. Né? Talvez você
alguma unção, algum dom que você assim, você desejou, né? Que você viu alguém ministrando, não precisa ser exatamente eu. Eu vou ativar e eu vou impartir, né? Amém. Transferência dessa unção. Porque o Senhor faz, pastor, é Ele que faz. Tudo é Ele, eu falo que é Ele. Por isso que a gente tem que estar sempre conectado com o Espírito Santo, tem que estar conectado ao Wi-Fi com Ele. E ele não deixa, isso que eu estava falando nisso, ele não deixa de curar uma pessoa, ou essa doença, enfermidade é tão difícil, esse câncer, de não sei de quê. Ele cura tudo, eu já vi tudo, ele faz. Tem gente aqui que fala, eu tenho unção disso, aquilo, não fiz. Ele faz. Não é por causa de você. É porque ele ama o filho dele. Uma pessoa. Ele ama essa pessoa. Então, se você é um enfermo, você está com enfermidade, também já se prepara. Mas abre teu coração, crendo. Não, eu sempre falo para as pessoas, você não vem para o culto e fala, eu vou lá ver se vai ter, se vai curar. Quem é essa chinesa que está chegando, essa cidade que eu vou, né? Não vem, você está perdendo seu tempo. Vem aqui já falando assim, eu vou receber minha cura hoje. E eu ainda falo, pastor, desafio ao Senhor. Fala, eu não saio daqui se eu não for curado. Tem que ter essa fé. Tem gente que tem que falar para o Senhor, eu vou ficar aqui na igreja, dormindo na igreja, se o Senhor não me curar. Tem que fazer esse desafio, porque Ele é fiel, Deus é fiel. Amém. Então pode orar. Ok. Então, vocês que estão em casa, tem alguém falando aí? Não dá para saber, né? Não, é só depois, depois. né? Ok. Então, você se prepara, assim como eu falei aquela hora que eu orei, ele estava no online, e eu orei, e todos eles caíram. E você tem que procurar um lugar, se você quer receber, tem que procurar um lugar assim, seguro, né? Uma cama, um sofá, né? Para não cair no chão, aí não é legal. Aí, às vezes, assim, eu tenho que ainda orar, porque a pessoa teve uma... Machucou. Machucou, tem que orar. E aí eu peço para o anjo, pastor, isso também é cura. É uma chave. E eu peço para o anjo curar. Não tem gente que, às vezes, a pessoa que está segurando e não segura direitinho? E aí a pessoa cai. Cai e machuca. Machuca. E aí eu peço para o anjo e curar essa pessoa que estava ajudando. Porque não pode ter acidente, né? Na unção. Verdade. Então, você se prepara, a unção está forte. Tá? A gente sempre se prepara, pastor. Sempre se prepara. Né? Não sei se já falaram que você tem que sugar a unção, essas coisas, e liberar. Uma outra vez, pastor. São muitas chaves, não dá para falar tudo, né? Lá na escola a gente ensina tudo isso. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse tempo tão maravilhoso de estar aqui conversando com o pastor Ariston, neste lugar onde o Senhor, a tua glória, Pai, já encheu este lugar. Este lugar, o Senhor já encheu o pastor Ariston, o Senhor já mandou para ele é o primeiro a receber aqui, Senhor, porque ele está aqui na minha frente. Receba tudo, Senhor. Ele disse que quer tudo, Senhor. E ele começa a manifestar, começa a ver nitidamente. E, Pai, quando ele abrir a boca e ele dá um comando, que assim seja. Pai, e lá na casa das pessoas agora que estão assistindo esse podcast, pessoas que estão assistindo, não importa se é nesse momento, se é no posterior. Pai, porque o Senhor, não há tempo, não há limite, Pai. O Senhor é Deus de 24 horas, o Senhor é Deus em todo tempo, cuidando dos seus filhos, papai.
Pai, se há um enfermo agora, Pai, não importa qual é o enfermo, todo espírito da enfermidade vai sair agora. Eu te dou um comando. Eu te dou um comando agora. Espírito da enfermidade, sai agora dessa pessoa. Vai saindo agora. Se é um caroço, ela vai diminuir. Vai diminuir. Vai sair. Se é câncer, vai sair agora. Seja destruído em nome de Jesus. Se é uma dor de cabeça, algo simples, Senhor, da cordas vocais, Senhor. Entra nas cordas vocais das pessoas que precisam de uma voz para adorar o Senhor, aleluia, Pai. Deus. Que eles estão roucos, que está sem voz, que não pode mais adorar, porque fizeram uma cirurgia. Senhor, envia teus anjos agora e destrava tudo agora. Destrava essas cordas vocais, Senhor. Limpa as cordas vocais, Senhor. E se está entrelaçado, Senhor, agora, limpa todas essas cordas vocais. Um a um, limpando agora, Pai. E eu profetizo, curado. E essa pessoa vai cantar, vai adorar, porque a voz é para adorar. As vozes é para pregar o evangelho, para restaurar as pessoas, edificar as pessoas, trazer as pessoas para a salvação, para o teu reino, papai. E essas pessoas, Pai, curados, eles vão curar outras pessoas, curados para curar, Senhor. Aleluia, então, pela tua misericórdia, teu amor, Pai, cura essas pessoas, não importa a enfermidade. Basta você falar para essa enfermidade, fala o nome e fala, seja destruído em nome de Jesus. Eu mando você sair agora em nome de Jesus. Não é depois, é agora. Quem está de cama, quem está no hospital, na UTI, Senhor, Pai, levanta eles do hospital, levanta eles da cama, saia da cama e vai para casa. É hora de ir para casa, de fazer a obra do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Entra nas casas, papai, nas casas, Pai, restaura a família, papai. Tem famílias aí que precisam ser restauradas, papai. Ouve a oração dessa mãe, desse pai que está, Senhor, essas lágrima, papai. Senhor, entra agora, papai. Conforta o coração dessa mãe. Pai, pessoas que precisam ser libertos, Pai. Agora sejam libertos nesse instante, agora. Há pessoas que precisam ser libertos, papai. Pai, quebra as correntes, Pai. Quebra a maldição também. Maldição hereditária, maldição da família, Pai. Quebra agora, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, no poder de Deus, Pai. Pai, nesse momento, Senhor, se existe ainda pessoas com enfermidade, Senhor, não importa se é grande, se é pequeno, para Senhor, não há grande, não há pequeno, Pai. Entra com tua unção, teu poder agora e restaura, os ossos, Pai. Envia teus anjos, Pai. Aleluia. Se você tem problema de ossos, né? Problema de ossos, dores, inflamação, seja desinflamado agora. E toda dor vai sair agora. Senhor, envia teu anjo, se ele estiver na casa, começa a operar. Começa a operar, anjo. Onde eles estiverem, coloca eles no chão agora. Coloca eles no chão, ou na cama, ou no sofá. Leva eles para trás. Senhor. E o anjo começa a operar neles, Pai. Assim como esse senhor, esse irmão de osteonecrose, Pai. Ele foi curado, Pai. Então, uma doença incurável, na verdade, e o Senhor curou, porque para ti nada é impossível, papai. Não há nada difícil. A medicina não pode fazer, mas o Senhor é acima da medicina. O Senhor é médico dos médicos, Pai. Então agora, opera, o teu poder mais forte nessa pessoa agora, papai. E se estiver de cama, já vai levantar agora. Se estiver de cadeira de roda, que vai levantar agora. Se tiver com bengala, larga
larga sua bengala agora. Larga. Isso aí não é seu. Isso aí não é seu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se precisa, Senhor, alguém, uma estética, Pai. Uma estética, mas por causa da estética, eles estão doendo. Está com dor, inflamação, Pai. Que agora, o anjo entra lá agora. Pai, tem pessoas com gastrite, Pai. Refluxo. Tenho orado muito pelo refluxo das pessoas. É o mal do tempo, né? Dos últimos tempos. Senhor, anjo, entra agora no esfíncter dessa pessoa. No esfíncter. Aquilo que não funciona vai começar a funcionar agora. Funciona agora. Agora. Começa agora. Vai abrir e fechar direitinho agora. Pai, os surdos vão ouvir, mudos vão falar. Pai, paralisa todo zumbido. Quem tiver zumbido agora, ó, vai parar agora. Em 3. 1, 2, 3. Receba a tua cura, a tua vitória esta tarde. Pai, agora eu quero impartir essa unção. Pai, a unção que está sobre minha vida não são meus. Mas o Senhor me concedeu, Pai. E agora eu quero impartir com essa pessoa faminta. Essa pessoa faminta que está em casa. Que está desejando. Porque eles querem operar. Eles querem fazer o ID. Eles querem fazer o reino, Pai. Então agora conceda em nome de Jesus. Mais forte. 1. Receba agora, hein? Prepara aí. 1, 2, 3. Mais forte, Senhor. Mais forte. Mais forte. Receba aí você também, ó. O Senhor está te dando aí também. Vai te usar também. Você que está em casa, fica quietinho, recebendo a unção, está sendo curado. Não saia da unção. Isso aí é outra chave. Quando você está recebendo a unção, fica mais tempo. Porque você está recebendo mais. Vai recebendo. Vai recebendo. Que ele está te dando aí. Está vindo do céu. O fogo. Fogo. Mais fogo, Senhor. Mais fogo. Mais fogo. Tem gente que nem ficou de pé aí. Vai testemunhar. Tem gente aí que nem ficou de pé. Está tudo caído aí. Não conseguiu ficar de pé. Depois vocês mandam para pastor Ariston seus testemunhos e as coisas, tá bom? E vocês são bem-vindos para a escola apostólica Todas as Nações. Eita glória! Receba aí, em nome de Jesus. Receba aí, escreve aí, eu recebo. Eu vou ver aqui o Instagram da apóstola. Apóstola, obrigado, que Deus abençoe cada vez mais o seu ministério. É uma honra, pastor. E Deus abençoe o senhor, porque aqui é uma escola. Isso aqui é uma escola online. Hoje foi liberado muitas chaves. Eu aconselho você a assistir mais de uma vez, porque foi liberado muita chave. O Instagram da apóstola eu vou deixar na descrição do vídeo, mas tem pessoas que têm dificuldade de achar o Instagram. Eu vou falar aqui, achar a descrição do vídeo, porque a descrição do vídeo é fechada. Você tem que clicar para abrir e ir lá na descrição. Mas o arroba da apóstola, o Instagram é apóstola Li Chuang. CHUANG. Apóstola Li, L-I, Chuang, CHUANG. O YouTube dela, que ela coloca, tem curas lá, tem algumas ministrações, algumas escolas até ao vivo. É Ministério AP Li Chuang.
No YouTube é Ministério AP Li Shuang. Então, nós vamos deixar o Instagram aí, mas qualquer coisa você acha também aí. Ou põe no comentário, pastor, que tem uns que não acha, não vê. Qual é o Instagram? Eu vou mandar para você e acompanha, porque sempre ela está levando homens de Deus na escola. E também, você quiser ir no ano que vem, ou desse ano, quem sabe, se tiver recursos, pode ir qualquer tempo, que ela já vai estar indo em outubro. Outubro e maio sempre está indo nessa missão, levar o avivamento para Taiwan. Apóstolo, agradecer também ao apóstolo que está ali, o apóstolo Tchau. Chao. CHAO. Tchau, que Deus abençoe o apóstolo também. Obrigado, apóstolo. Ai, um fogo aqui ainda, quente. Meu Deus, Tem que botar ar-condicionado. Tá queimando. Obrigado, apóstolo. Obrigada. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.